Teve a questão da repressão dos estudantes lá nos Estados Unidos que fizeram manifestação pró-Palestina. Teve muitas questões acontecendo nesse final de semana, mas eu quero voltar para o assunto que eu abordei na sexta-feira. Quero falar sobre a importância de se criticar Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, esse congresso engrandecido pelo bolsonarismo que nós vimos nos últimos anos. O resultado do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff foi as emendas de relator do Congresso e o desgoverno que o Congresso provoca do ponto de vista das finanças públicas e do ponto de vista também da política. O Congresso tem sido, por exemplo, o maior inimigo do governo na questão do marco temporal. Em outras questões, muitas PLs têm sido alvo de infiltração. O lobby está correndo solto no Congresso e essa é a principal ameaça ao governo Lula hoje em dia. Por que eu estou retomando esse assunto, queridos e queridas? O ministro Fernando Haddad, que é criticado de uma maneira justa por setores de esquerda, estava vendo o Jones Manuel reclamando que ele está falando novamente de austeridade fiscal, mas ele deu uma entrevista importantíssima para a jornalista Mônica Bergamo. E até antes de entrar na entrevista, eu quero falar sobre uma coisa importante sobre a comunicação do Haddad. Qual que é o grande problema do Fernando Haddad, gente? Qual que é o grande problema de qualquer pessoa que sentar na cadeira de ministro da Fazenda ou de ministro da Economia dentro do neoliberalismo e do mercado financeiro que nós temos aqui no Brasil? Quem deu o golpe em Dilma Rousseff? Quem corrompeu os primeiros governos do Lula, mesmo com a ascensão de uma classe menos favorecida? É o mercado financeiro, é a finança especulativa, são esses atores que vivem de especulação, que precificaram o impeachment sem crime de responsabilidade de Dilma Rousseff e botaram Michel Temer primeiro para depois descambar completamente com o Estado através de Jair Messias Bolsonaro. É esse pessoal que não gosta das reformas sociais mínimas, que o presidente Lula fez através do Bolsa Família, que o presidente Lula fez através do Minha Casa Minha Vida, das reformas que o presidente Lula fez olhando para os mais pobres. Qualquer um que sentar na cadeira de ministro da Fazenda ou de ministro da Economia vai ser desgastado e vai cair em desgraça. Lembrem-se do que aconteceu com Guido Mantega. Guido Mantega foi perseguido pela Operação Lava Jato, sem nenhum tipo de prova, e foi completamente desgastado politicamente. Ele, inclusive, estava sendo cogitado agora para a presidência da Vale, já é um nome que caiu por terra. O que o Fernando Haddad tem feito do ponto de vista de comunicação? Antigamente ele falava com veículos mais progressistas, escreveu um texto muito lembrado e muito bem escrito na revista Piauí. Deu entrevistas para o DCM, entrevistas inclusive que eu participei. O que o Fernando Haddad tem feito enquanto ministro da Fazenda? Infelizmente, ele tem privilegiado, e é uma opção para ele não cair do cargo, os veículos de direita. Ele tem falado direto com o Valor Econômico, ele tem falado direto com os grandes jornais e tem priorizado esse tipo de comunicação. Tem falado, por exemplo, com o G1 da Globo, com a Globo News, com esses veículos. E qual é a estratégia do Fernando Haddad? Então, o Haddad foi para a direita? Não, o Haddad não foi para a direita, gente. Isso é uma questão estratégica, é uma questão de comunicação. Mas, quando ele fala com a jornalista Mônica Bergamo, que é uma profissional muito competente, é quando o Fernando Haddad realmente explana as reais intenções dele do ponto de vista social, sobretudo abordando o difícil assunto, difícil do ponto de vista das elites. A gente sabe que para o nosso campo, isso já devia ter sido feito para ontem. Mas é ao falar com a Mônica Bergamo que o Haddad fala sobre taxação de bilionários, taxação dos mais ricos, e fala a respeito de imposto progressivo. É só para a Mônica Bergamo que ele aborda isso. E a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, em 2 colunas da Mônica Bergamo publicada, é excelente. Porque, enfim, o Haddad, apesar de ter que fazer acordos com Arthur Lira,
Ele coloca a responsabilidade do equilíbrio fiscal, não pode ser do presidente Lula tão e somente. Não pode ser do judiciário tão e somente. O Congresso precisa equilibrar as suas contas. O Congresso precisa assegurar gasto. O Congresso precisa parar de ter esse absurdo que foi institucionalizado pelo Jair Bolsonaro, que são as emendas de relator que antigamente nós chamávamos de orçamento secreto. Isso precisa ser equilibrado. Isso precisa ser cortado. A gente sabe que o nosso campo da esquerda, a gente tende a ser a favor de mais gastos públicos, e eu pessoalmente sou a favor de mais gastos públicos. Eu não sou austericida, mas quando o Fernando Haddad fala que o Congresso precisa ser mais austero, eu estou 100% com ele. A gente precisa definitivamente enquadrar e a gente precisa definitivamente segurar as rédeas desse Congresso que está desgovernado há pelo menos 6 anos. 6 anos da crise da Dilma. Mas o Congresso ele sempre teve esse problema fisiológico e que piorou muito desde a desestabilização política que ele fez em conjunto com a extrema-direita no Congresso. O Fernando Haddad está coberto de razão. Ele acaba se unindo com o Felipe Neto, que, como eu falei para vocês na semana passada, é o melhor comunicador de esquerda. Nós temos que, além de bater em Jair Bolsonaro, além de bater nos grandes símbolos da extrema-direita, nós precisamos responsabilizar os verdadeiros responsáveis pelo descalabro público nos últimos anos, que é o centrão e a direita fisiológica. Esse pessoal ganhou dinheiro com o Bolsonaro presidente da República. A gente precisa enquadrá-los de fato. E eu vou destrinchar a entrevista do Haddad aqui pra gente entender o ponto de vista dele. É muito boa a entrevista. Tem vídeo também no canal da Folha de São Paulo. Infelizmente não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas tô 100% com ele. Alguém precisa enquadrar, alguém precisa segurar tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco que peita inclusive o Supremo Tribunal Federal. Eles precisam ser contidos. Porque é o centrão que está sendo utilizado como plataforma para lançar, caso se reverta alguma decisão, o próprio Jair Bolsonaro, ou o Tarcísio de Freitas, ou o Ronaldo Caiado. É esse centrão fisiológico que já elegeu o Bolsonaro em 2018. É esse centrão fisiológico que precisa ser parado. E o ministro da Fazenda está coberto de razão quando ele cobra a questão do enquadramento do Congresso. Isso significa ser contra o voto popular, Pedro? Não. A população tem sua parcela de culpa quando elege esses tipos de crápula para nossa casa do povo. A população tem uma parcela de culpa nessa degeneração, que é gerada também, claro, gente, pela mídia golpista, pelas narrativas distorcidas, pela propaganda anti-esquerda, que é institucionalizada na mídia há pelo menos 200 anos. Porque as mídias brasileiras, sobretudo as corporativas, são todas defensoras do liberalismo. São todas defensoras da redução do Estado. Só que o bolsonarismo e o Temer produziram uma degeneração, que é o seguinte, é a diminuição do poder da presidência da República e superpoderes para um Congresso que é cada vez mais fisiológico, que constrói hospitais que não funcionam, que constrói pontes que não são erguidas, que constrói escolas que não estão operacionalizadas. É esse centrão que precisa ser contido. É esse centrão que tem que ser enquadrado numa regra fiscal. Pode criticar Jones Manuel, Davi De Caixa, a questão do arcabouço fiscal, que seja o arcabouço fiscal ou outro tipo de enquadramento. O Congresso precisa enquadrar as suas contas. O Congresso não pode gastar desenfreadamente. O Congresso precisa reduzir as asinhas que ele tem. Isso deveria ser uma pauta mais abraçada pelos nossos companheiros da esquerda. A esquerda hoje em dia, pessoal, eu entendo
os amigos comunistas, os amigos socialistas, os amigos marxistas-leninistas, mas ser de esquerda e ser progressista em 2024 requer medidas mais pragmáticas. Quando a gente começa a atacar mais o Haddad do que o Arthur Lira, quando a gente começa a atacar mais o governo Lula do que o governo Bolsonaro, a gente está numa crise muito complicada de diretriz. O governo de Lula 3 não é uma maravilha. O governo Lula 3 não é um governo acima do normal. É um governo possível, construído através de uma frente ampla, que inclui o Felipe Neto, que muita gente está dizendo para eu crucificar o Felipe Neto. O Felipe Neto é o cara que melhor comunicou. O Felipe Neto botou a polícia da Câmara dos Deputados no pé dele por falar excrementíssimo. A polícia do Lira tá no pé do Felipe por uma expressão, por um deboche. E tem gente de esquerda dizendo que a gente não pode impulsionar o Felipe Neto. E tem gente de esquerda que não faz a comunicação básica, gente. Quando eu falo para vocês fazerem a comunicação básica, eu falo para você dar o like aqui no vídeo. Eu falo para você compartilhar o seu vídeo. Eu falo para você fazer isso organicamente. Para você mandar superchats. Para você virar membro do canal. Isso tudo que eu peço, gente, o Felipe Neto faz no canal dele. O Felipe Neto utiliza o Twitter de uma maneira engajada. O Felipe Neto seleciona quem ele vai criticar. E isso falta muito no nosso campo. E isso falta muito no nosso setor. É muita gente querendo aparecer e pouco foco no que realmente deve ser criticado. Temos que criticar esse Congresso, temos que criticar esses militares, que é um assunto que infelizmente nem o Haddad está pronto ainda para debater esse ponto, nem o presidente Lula. Precisamos criticar quem de fato acendeu o fascismo no Brasil. Se a gente começar a ficar brigando por linhas diferentes de esquerda, ou aliados táticos ou não táticos, porque eu acho que o Felipe Neto já passou do ponto de ser um aliado tático. Ele já está convertido para a nossa causa. Se a gente ficar brigando entre nós, se a gente não tiver foco entre nós, se as pessoas não estiverem espalhando essa live, se essas pessoas não estiverem espalhando as lives dos canais progressistas, se inscrevendo aqui no canal, nós vamos perder de novo para o fascismo. Porque, como diz o Haddad para a Folha de São Paulo e para a Mônica Bergamo, a extrema-direita não morreu. O inverno que nós estamos enfrentando na política, com negacionismo climático, com autoritarismo na segurança pública, com a expansão do narcotráfico e a guerra às drogas, que é uma guerra falida. Enquanto nós estamos brigando entre nós, porque fulano não é socialista, porque ciclano não é comunista, porque Beltrano não é lulista, não importa se o cara é lulista ou não, se o cara está no nosso campo e se ele está fazendo as críticas necessárias, é aliado. Se o cara inclusive critica a democracia burguesa, que é a democracia que nós defendemos aqui na Folha Democrata, mas está para cima do fascismo, é aliado. Vamos parar de nos separar por diferenças idiotas, gente. A esquerda tem muito pouco foco. É nisso que a extrema-direita vence. A extrema-direita simplifica questões difíceis. E nós precisamos pegar alguma coisa de positivo que não são as fake news. Não são as fake news. Tem uma galera também da esquerda, que eu vejo da militância petista, que tá caindo numa roubada de acreditar só em número de rede social. A ideia não é acreditar só em número de rede social. Eu estou cagando se você teve 10 mil compartilhamentos. E você tá falando uma imensa merda. A questão é como é que você consegue construir uma comunicação que é efetiva e que ao mesmo tempo fala a realidade do povo. Porque é isso que importa, gente. É isso que importa. É sincronicidade, é foco, é objetividade. Apesar das nossas diferenças.
Haddad e Felipe Neto estão atacando o alvo correto, que é o alvo mais endinheirado da história, inclusive. Que é o alvo que, inclusive, está lucrando com esse caos. Porque o Centrão tem dessas. O Centrão, como essa massa gelatinosa, ele eventualmente vai apoiar o Lula, se precisar. Porque o que direciona a ação dessas pessoas é o dinheiro. E não se enganem. A extrema-direita só fala em terra plana. A extrema-direita só fala em negação de vacina porque tem engajamento em rede social e tem cursos que eles vendem. O professor João César de Castro Rocha, que eu vou abordar ao longo dessa semana ainda, deu uma definição precisa para o site Brasil de Fato. Se nós não reagirmos agora, se nós não tomarmos providências agora, a democracia vai acabar em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. A democracia vai acabar. Em 15 anos não haverá mais democracia no mundo. No mundo. Disse o João César de Castro Rocha, professor de literatura especialista em Machado de Assis, que mergulhou na extrema-direita e produziu inclusive relatórios para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Silvio Almeida. Junto com Felipe Neto, inclusive. E com a professora Isabela Calil e a Manuela Dávila. São pessoas que estão ajudando efetivamente o governo e combatendo a extrema-direita. Nós precisamos ter objetividade. Precisamos ir direto ao ponto. Ao mesmo tempo em que o Jones critica que o Haddad não pode atacar os pisos de saúde e educação, e ele está certo nesse ponto, nós não podemos deixar de exaltar a questão do Haddad estar finalmente enquadrando esse pessoal do Congresso. E não é que o governo Lula tem uma articulação ruim com o Congresso. Como é que você articula com o Congresso que é presidido pelo Arthur Lira? Que quer censurar a imprensa. Que coloca em risco eu que estou falando aqui com vocês. Foi pra cima do ICL, foi pra cima da agência pública. Eles vão me calar aqui também? Então, pessoal, aqui a gente tem os defensores da democracia. Aqui a gente tem as pessoas que estão realmente comprometidas com a esquerda, com o progressismo. Se você gosta do meu trabalho,